Bom, boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre ética em pesquisa, né? Nós estamos começando a gravar os vídeos sobre as aulas que a gente vai começar a discutir agora, a partir de então. Então, hoje, dentro da fala sobre projeto de pesquisa como exercício de artesanato intelectual, que a gente está discutindo em pesquisa em ciências sociais, né, pesquisa qualitativa principalmente, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da ética e os cuidados que a gente tem que tomar. O objetivo da aula de hoje é falar um pouquinho da importância de não ferir a ética e elaborar, né, textos científicos sem ferir a ética, evitar plágio, evitar fraude, evitar malefício para as pessoas, né, e cumprir a resolução 466, que é o que a gente precisa levar em conta ao fazer as nossas pesquisas, né. Quando eu falo de ética, eu estou falando de um conjunto de hábitos, um conjunto de costumes, um conjunto de determinações, né, que estão definidas em ciência para falar sobre os princípios que orientam a ação humana quando eu estou fazendo pesquisa. Então, esses princípios eles vão dizer quais são as condutas que a gente deve proceder para fazer o bem em cada situação. Então, assim, uma conduta que seria considerada ideal, né? Vamos colocar assim. Então, para a gente fazer pesquisa, seja uma monografia, uma tese, um artigo, qualquer coisa assim, a gente deve ter em mente que o fim da pesquisa é a evolução humana, é produzir ciência, é produzir conhecimento para que a gente evolua como seres humanos. Então, toda pesquisa ela tem que ter esse bem humano, social e da natureza como fim. Então a gente está falando um pouco de que assim as pesquisas não podem causar malefício para as pessoas, elas precisam, não pode destruir, elas não podem, né? Do ponto de vista ético, né? Qualquer invenção que seja nocivo para as pessoas, que destrua, né? Ela não é ética, né? Então, e quando eu falo de pesquisas com seres humanos, então assim, é lógico que eu estou resumindo muito rapidamente as questões, mas quando eu falo de pesquisa com ser humano, a gente tem uma resolução, a 466/12 de 2012, que determina quais são os procedimentos que devem ser adotados quando a gente vai fazer pesquisa com ser humano. Então, todas as questões de. A gente tem que respeitar a autonomia, então, coletividade, indivíduo, autonomia, não fazer mal para as pessoas, não. Quais são os benefícios? Então, assim, todas as pesquisas ela tem que causar benefício, ela tem que trazer algum benefício e não malefício. E ela tem que ser justa do ponto de vista da justiça, né? Ser ético, então a eticidade implica em respeito ao participante da pesquisa, a sua dignidade, a sua autonomia, né? Contribuir para que isso, para que haja um respeito à vulnerabilidade das pessoas, haja respeito à sua vontade, se ela quer ou não participar da pesquisa. Então, manifestações contrárias ou assim, se ela estiver insegura e tal, ela não pode participar. Então, você tem que respeitar muito isso, né? Ponderar os riscos e o benefício para as pessoas. Então, as pessoas precisam ter consciência de qual é o risco, qual é o benefício da pesquisa que ela está participando. Isso é uma coisa muito importante. A outra questão é garantir que qualquer dano previsível tem que ser evitado. Então, pensar em tudo que pode acontecer e evitar todos os danos possíveis. Ah, mas é só um questionário, é só uma perguntinha que eu vou fazer, não vai causar mal a ninguém. Mas ela vai estar pensando sobre isso, ela vai tendo refletido sobre isso, então pode causar um dano sim. Ela pode ficar triste, ela pode mobilizar traumas, ela pode trazer uma série de coisas. Então a gente vai tomar cuidado com isso. A outra coisa é a relevância social da pesquisa. A gente vai sempre levar em conta os interesses envolvidos da sociedade, questões humanitárias, questões da pessoa, do indivíduo, do grupo que ela pertence, da comunidade que ela pertence. Então a gente tem que ver quais são os interesses, né, sociais da pesquisa que eu estou propondo. E para a gente, assim, eu acho que um cuidado, além de todas as questões de segurança que a gente vai ver na resolução 466, em que eu já falei aqui, a gente tem que tomar cuidado com algumas questões técnicas em relação à produção do conhecimento. Então, a gente não pode cometer plágio nem fraude, por exemplo, né? Propor alguma pesquisa que cause algum benefício, algum malefício para as pessoas, mas principalmente a questão, né, vou falar do plágio primeiro, depois da fraude. Né? O plágio, assim, quem publica um artigo, quem publica um trabalho qualquer, ele tem direito sobre a descoberta. Então, se ele vai ser citado, você precisa referenciar, você não pode usar uma ideia de outro como se fosse sua. A outra questão é que existem outros hoje programas de análise, estatística não,
de conteúdo, né, que você procura lá, coloca lá e eles te dão todos as possíveis cópias, às vezes até um autoplágio e tal, né? Então, assim, é importante que a gente cite todas as fontes que a gente tá usando, né, para fazer o nosso trabalho, para a gente não cometer plágio. Então, mesmo cientistas muito respeitados já foram pegos, né, cometendo plágio. Plágio é crime, é trapaça, é você dizer que a ideia do outro é sua, né? E isso então é como se fosse um atestado de que você não tem competência para escrever, então você, eu vou pegar o que alguém escreveu e vou falar que foi eu que escrevi. Então a gente não pode fazer isso, isso é extremamente antiético, além de ser criminoso, né? Tem legislação que proíbe essa questão do plágio. A outra questão é a fraude, né? Fraude é diferente de plágio porque é deliberado. A intenção da pessoa cometer fraude é deliberado. Então, assim, quanto o erro, por exemplo, pode ser, né, um acaso, na fraude a pessoa deliberadamente escolhe meios ilícitos de fazer a sua pesquisa, gerar a informação, coletar o dado, analisar o dado. Então, ele, de algum jeito, ele tem a intenção de prejudicar o resultado da pesquisa dele, as atividades acadêmicas. Então, de ser desonesto, né? E pode ser no planejamento, pode ser na execução, pode ser na análise, pode ser na divulgação. Então, ele vai cometer esses erros, né? Existem diferentes formas, como eu falei, mas assim, desde coleta de dados, não citar as fontes, né, o tratamento de dados de forma incorreta, amostra, né, uma série de coisas aí que as pessoas podem fazer, cometer fraude. A outra questão de não causar malefício, né, então assegurar os direitos das pessoas que estão participando da pesquisa de todos os sentidos, da comunidade científica, do Estado, né, da comunidade como da sociedade de uma maneira geral, mas principalmente daquele que está participando da sua pesquisa. Então, a sua pesquisa não pode fazer mal para as pessoas, elas têm que fazer bem, elas têm que, de algum jeito, contribuir para a evolução da ciência, tá bom? A outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação à resolução 466/12, então a gente tem uma atualização em 2012 dessa resolução que determina como são feitas as atividades de pesquisa com seres humanos, e lá vocês vão encontrar todos os dados dessa resolução, então é importante ressaltar isso. Seguir essa resolução para fazer pesquisa com ser humano. Dentro da resolução, ele fala uma série de recomendações. Uma delas é a existência do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, as pessoas têm que serem esclarecidas sobre o objetivo da pesquisa e elas têm que livremente aceitar participar da pesquisa. Então, você tem que montar um termo que você vai ler junto com ela vai ficar com uma cópia, né? E aí, a partir desse termo, ela vai assinar, você vai ficar com ele e aí depois você vai começar a sua pesquisa, a coleta de dados, né, que você está propondo, que a gente já falou bastante sobre isso. Quem regulamenta tudo isso é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é do Conselho Nacional de Saúde, né? E então tem um vídeo lá na aula que eu passei para vocês sobre como é que funciona o conselho, né? Como que funciona os comitês de ética, a plataforma Brasil, né? Que são todos meios da gente se informar e ferramentas, né, para a gente fazer projetos de pesquisa que atendam às prerrogativas da ética. Né? O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, ele tem várias universidades que tem, e nós temos na Unifev o nosso Comitê de Ética. Lá no site você vai encontrar informações sobre o Comitê de Ética, então tudo sobre o Comitê de Ética, como é que ele funciona, né, todas as questões, quem é o presidente, os responsáveis e tal, e você vai encontrar quais os documentos necessários para fazer o seu projeto, como fazer o projeto, o manual de submissão do projeto para a plataforma, né, a resolução 466, todos os documentos que você precisar sobre pesquisa e sobre a plataforma vai estar lá no site, né? Então tem um glossário, tem guia de tramitação, tem guia rápido de submissão do projeto de pesquisa, tem todas as informações que você precisa sobre o Comitê de Ética e sobre a apresentação para a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil também tem um link lá. A Plataforma Brasil é o meio em que você vai utilizar para cadastrar o seu projeto e esse projeto vir para o Comitê de Ética. Então, o Comitê de Ética ele vai receber via Plataforma Brasil
A plataforma tem todo um procedimento lá, cheio de detalhes que você tem que preencher. Se você fez um projeto de pesquisa bem redondinho, bem né, baseado inclusive no material do próprio comitê de ética, eles já vão atender as expectativas ou os critérios da plataforma, né? Quando o teu projeto é aceito na plataforma, ele é encaminhado para um comitê de ética. No nosso caso aqui, a gente é encaminhado para o nosso comitê de ética e aí eles vão avaliar, então, todas as informações que você colocou lá sobre o seu projeto, a viabilidade do seu projeto e vai aprovar ou não a realização do projeto, tá? Então, é importante que vocês saibam isso, que toda pesquisa com ser humano é preciso passar pelo comitê de ética antes de ser realizada a pesquisa, tá? Na resolução ele vai considerar uma série de coisas de ordem ética, né? Então, e aí todo um cuidado em relação a como fazer, respeitar a dignidade e proteger as pessoas, né? Proteger as pessoas de qualquer tipo de risco, né, que uma pesquisa possa ter. Então, a função do comitê é isso. Além de ver a questão da metodologia, né, todo o procedimento que você vai utilizar, mas principalmente se esse não fere, né, de algum jeito a dignidade humana e não protege as pessoas, né, de algum tipo de mal, né, que a sua pesquisa faz. Outra coisa que eu queria falar para vocês sobre ética em pesquisa é em relação às fontes, né? Então, usar fontes acadêmicas, Google Acadêmico, BVS Psi, né, Biblioteca Virtual em Saúde, na área de psicologia. Então, procurar usar sempre que possível não, sempre, né, fontes acadêmicas, né, fontes confiáveis, sejam através de pesquisas, de livros, de artigos, né. Então, assim, o acadêmico ele faz essa varredura, né, nas revistas indexadas. Então, é importante pensar sempre nisso. Toda vez que você vai fazer um projeto de pesquisa, o conteúdo que você vai utilizar para escrever, né, as suas fontes, as suas referências, o seu texto, né, aquele texto que você está produzindo sobre aquela temática, ela tem que ter base científica. Então, o Google Acadêmico é um caminho, mas aí você tem outras bases de dados que você pode utilizar também. Mas o Google Acadêmico ele faz essa varredura aí nessas bases de dados, tá? É um recurso importante para você utilizar. Lá na aula eu coloquei alguns links para vocês, né? E tudo isso que eu falei aqui está bem explicadinho na aula que eu mandei para vocês também. Né? E a gente vai abrir uma discussão depois, né? Uma aula, e aí a gente conversa um pouco mais depois sobre essas questões, tira dúvida e etc. Ok? Até mais, até a próxima aula.